Boa noite, boa noite. Está no ar o canal Biban da fronteira de Malawi, no distrito de Milange, província da Zambésia. Neste momento, nós viemos para informar tudo o que está acontecendo em Moçambique. Mesmo agora que estamos a falar aqui, vocês falam com Ambatire Johanny Bande, que é ativista moçambicano, ou dizer que analisador moçambicano. Totalmente nós viemos com um assunto muito importante que vocês vão ouvir hoje, três, quatro assuntos que está acontecendo em Moçambique. Mas antes de tudo informar, nós estamos a pedir que pisarem like aí para que nós termos muito que pode compartilhar este vídeo. Nesse vídeo é preciso compartilhar muita gente, porque muita gente precisa saber o que está acontecendo em Moçambique. Porque se vocês não batem like aí, é que nós não vamos ter nada força para que amanhã pode ouvir outro assunto. Para vocês ouvir assunto é que deve fazer qualquer coisa para nós continuarmos com o nosso canal a ir para frente. Neste momento trouxemos assunto mais importantes. Já estamos a falar de camarada Francisco Chapo, vem com assunto muito importante. Ele, antes de ontem, ele foi fazer cerimônia na zona de Xongweni. Lá no Xongweni ele foi fazer uma cerimônia de recordação de morte de Georgina Machel. Ele é herói moçambicano, consoante todos estávamos ver a dizer que mulher moçambicana estava a se comemorar a morte de Georgina Machel. E o Daniel Francisco Chapo foi lá para fazer essa recordação desse dia de heróis moçambicanos e estava lá a fazer cerimônias com o povo moçambicano, totalmente com o Partido Frelimo. E vamos escutar o que Francisco Chapo que ele falou nesta cerimônia, neste momento. Nacional, heroína nacional e uma referência para a emancipação da mulher moçambicana. E porque estamos ainda no mês da mulher, depois da comemoração do 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, queria usar esta ocasião para endereçar os meus parabéns à mulher moçambicana por via desta grande heroína, Georgina Machel, hoje doutora honoris causa. Na ocasião, o chefe de Estado sublinhou o espírito de sacrifício de Georgina Machel, evidenciando a sua decisão de colocar a causa nacional acima de interesses pessoais. É indiscutível que ela é uma heroína nacional de referência incontornável e uma referência no processo de emancipação da mulher moçambicana. Como vimos, a madrinha da laureada durante a cerimônia, a coronel e doutora Marina Pachinuapa, companheira da laureada, ela deu a sua vida para o processo de libertação do povo moçambicano. Como vimos, a madrinha, ela, através do Dr. Eduardo Jovan Mondlane, primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, teve direito a uma bolsa de estudo para ele continuar com seus estudos na Suíça, mas ela jurou libertar a terra e o povo, pelo que negou ir continuar com estudos, porque estava decidida a libertar a terra moçambicana. Daniel Chapo acrescentou ainda que o seu legado continua a inspirar a juventude, bem como a fortalecer as ideias de liberdade, unidade e desenvolvimento de Moçambique. Portanto, é um exemplo a ser seguido, não só por mulheres moçambicanas, mas por homens moçambicanos e, sobretudo, pela juventude, porque ela tinha os valores da liberdade, valores da nossa independência, da nossa soberania, da nossa integridade territorial e, sobretudo, a necessidade de libertar a terra ao povo, trazer a independência para o povo moçambicano e desenvolver Moçambique. Ouvimos todo o que falou Daniel Chapo. Daniel Francisco Chapo falou tudo como necessário que nós ouvimos. Totalmente, irmãos, vamos saber que
Georgina Machel, ele perdeu a vida, mas a perder a vida, ele não quis para perder a vida, só que perdeu para a reabilitação de Moçambique, libertar vocês todo moçambicano. Veja só, uma pessoa que foi dado bolso de Estado, bolso de Estado para que ele podia fazer o quê? Podia salvar Moçambique, ele podia fazer tudo por tudo, mas por agora ele negou de ir estudar com aquele bolso de Estado. O que fez? Ele só aceitou ele salvar e compartilhar com a guerra mundial que havia nesse tempo. Ele conseguiu libertar o país, consoante estamos a ver. E Francisco Daniel Chapo, ele foi para fazer essa cerimônia como datas de mulheres moçambicanas. Esse mês que foi Daniel Chapo é na esperança de mulher moçambicana, como dia 17 de abril, que é Dia Internacional de Mulher Moçambicana. E de monte, nós podemos saber uma pessoa que liberta o país, uma pessoa que está decidido a morrer, a fazer tudo, consoante que vimos a mamã Georgina Machel. Então, mesma coisa que nós estamos a ver também que está a acontecer com esses membros de Ana Mola, esses que morrem como perseguições de Vinácio Mondelane, isso tudo responde à libertação do povo moçambicano. Não somente a Georgina que perdeu a mão, não somente a Samora, não somente a Mondelane, não só quem que morreram muitos, Siba Macuacua, Carlos Cardoso, muitas pessoas que morreram, Elvino Dias, Mano Xota, todos morreram por causa da libertação de Moçambique. A libertação de Moçambique é mais importante tirar pessoas sangue para libertar um povo moçambicano. Irmãos, vamos perceber bem nesse assunto. Agora, a partir dali, estamos a saltar mais para entrar no outro assunto. Se percebemos bem o que estamos a falar neste momento da libertação de Moçambique, vamos também escutar o que nós vamos indo no segundo passo. Sabemos agora o que acontece com Moçambique. Tem muita história que está a acontecer. Agora já estamos no parlamento, já entramos no parlamento. No parlamento houve eleito o presidente, quase eleito o Procuradoria-Geral da República, que já que vai defender toda a ação da Procuradoria, mas o tempo que chegou a Procuradoria na República, já no Parlamento, o assunto e os mandatos que está a trazer lá no Parlamento não encosta com aquilo que é do poder do direito humano. Não encosta também aquilo que é democracia de Moçambique. Ele se trouxe também mesmo assunto do Partido Frelimo. Significado está-se a mostrar que essa Procuradoria Geral já ele está partidária, não está como uma procuradoria do povo moçambicano, só é procuradoria da Frelimo. É por causa dos partidos de poder, de oposição, está-se a criticar o partido de poder. Os partidos de Podemos, MDM, está a criticar muito o governo. Nós vamos ouvir o que dizem os membros do partido, ou os membros do partido Podemos, ou o que dizem os deputados do parlamento. Vamos ouvir o que eles dizem. MDM mostram-se céticas em relação ao informe anual a ser apresentado nos próximos dias à Assembleia da República pelo Procurador-Geral da República, Américo Letela, sobre o estado da justiça e da legalidade em Moçambique. Como bancada do MDM, gostaríamos de ter uma expectativa maior. Isto porque sempre nos decepcionamos com a vinda do Procurador-Geral da República ao Parlamento, porque ele tem prestado anualmente os seus relatórios. E o que nós vimos, o que nós assistimos, é a mesma informação que ele traz. E informação que ele traz, que é até muito mais de lamentações do que soluções daqueles que são os problemas que os moçambicanos eles esperam. Embora reconheça avanços no combate ao crime organizado, em particular nos casos de raptos e sequestros, a bancada do Podemos quer esclarecimentos sobre se esta redução resulta de ações eficazes das autoridades ou de alegados esquemas de pagamento para evitar novos casos envolvendo empresários. Muitos dos empresários
são obrigados a pagar, por exemplo, alguma cota para não ser sequestrados? Será que é resultado de que esses empresários estão a pagar cotas para não ser sequestrados ou porque o combate ao rapto e sequestros está a ter resultados? E se está a ter resultados, não basta apenas que os raptos não continuem. O que nós queremos é também que o procurador apresente aqui os raptos passados. Quem são os mandantes, quem são os sequestradores, como é que eram feitas as transações, esses pagamentos. Já no que diz respeito ao combate à corrupção, as duas bancadas manifestam preocupação face a casos recentes, com destaque para detenções de funcionários ligados ao Tesouro, ao SEDCIF e ao INSS, apontando para a necessidade de maior eficácia e responsabilização. Não basta o procurador ele arrolar aqui a situação das corrupções, as detenções. Há bocado acabo de ler que até na vossa página sobre as detenções que acabam de ocorrer no Ministério das Finanças. Mas para nós não basta as detenções, e nem só, permita dizer, as pessoas que são detidas são pessoas secundárias. Nós queremos o rosto dos verdadeiros mandantes. É o que tem acontecido também nos raptos. No passado, algumas lideranças chegaram a confessar que os escândalos nos quais estavam envolvidos de retirada de valores do INSS eram mesmo até para financiar campanhas políticas. Então nós precisamos de entender quem está por de cima destas lideranças que praticam a corrupção. Aonde é direcionado este dinheiro? Será que é apenas para o uso destas lideranças que são implicadas ou existem outros intervenientes? E que também se veja um mecanismo de fazer com que o INSS seja esse saco azul de retirada de dinheiro. Já ouvimos como que falaram no parlamento os deputados da MDM e de Podemos a criticar o governo consoante que o que informa o Procuradoria-Geral da República não está avante ou não está ouvido no Parlamento. No Parlamento parece que está a ficar confuso daquilo que ele trouxe na URL, para que está a trazer as mesmas assuntos que já se batia antes, não novos assuntos consoante como o Parlamento quer. Irmãos, vamos ouvir o que eles estavam a dizer neste momento, porque ainda continua a dizer neste momento. Então, por agora, vamos deixar isso aqui. Vamos deixar, ouvimos o que está a dizer o país. O país, neste momento, está em problemas. Está em problemas porque todo o povo precisa da verdade. Todo o povo quer ouvir o que o governo como está a trabalhar. Então, neste momento, vamos entrar no assunto da Ana Mola. Ana Mola também tem assunto que trouxe. Parece que houve uma declaração que fez Ana Mola e que já declarou o secretário-geral do partido de Ana Mola. Consoante como está a acontecer o país não está reto, o país não está a andar conforme. Por isso que o secretário da Ana Mola veio perto para declarar uma declaração. Vamos ouvir o que ele diz, para que uma declaração que já faz o secretário-geral de Ana Mola, ele está a falar coisas mais importantes, consoante ele diz. Vamos ouvir e vamos escutar o que ele diz neste momento. Vamos escutar o secretário-geral de Ana Mola. Criamos este partido é exercer a atividade política em Moçambique num contexto democrático e de acordo com a lei moçambicana, obedecendo aquilo que é a Constituição da República, a nossa lei-mãe. No entanto, temos acompanhado praticamente em todas as províncias uma onda clara de intimidação por parte de membros, na sua maioria, ligados ao Estado moçambicano. Falamos, em particular, de membros da UID, às vezes membros da PRM,
e também uma certa presença de tribunais que prendem os nossos membros sem clareza, e estes processos têm se intensificado. O presidente Venâncio Mondlane deixou claro que é importante que a Namola continue a fazer o seu exercício político baseado na visão democrática. No entanto, estes acontecimentos não pararam, continuaram-se a agravar, até recentemente em Luabo termos perdido 2 coordenadores, como referimos anteriormente, e que estas famílias identificaram este processo bárbaro executado por membros supostamente da UNITA. Nós prometemos dar entrada hoje e já fizemos uma queixa-crime na Procuradoria e esperamos que este processo seja seguido com muita seriedade. O Partido Amamola não pode permitir que no Estado democrático ações de perseguição, baleamento dos seus membros seja considerado como uma coisa normal, e o nosso grande desafio agora é continuar a manter estes membros conscientes de que o ato de violência não deve ser respondido por violência. No entanto, nas zonas mais rurais, há desafios de que a população não está contente com estes procedimentos que estão sendo levados, e tudo pode acontecer como resposta a estas situações. Para evitar más interpretações no futuro, o Partido Anamola fez de igual modo comunicação às embaixadas, deu entrada várias cartas aqui e também aos nossos parceiros internacionais e também aos financiadores da COT. Como sabem, a COT é responsável pelo diálogo inclusivo e tem um grande pressuposto de que a convivência política entre os moçambicanos deve ser respeitada num painel democrático. É isso que nós ouvimos o secretário da Anamola. Percebemos bem o secretário da Anamola como ele estava aproximar. E ele falou tudo o que é necessário. Também percebemos e escutamos. O que nós escutamos é aquilo que ele diz. Vamos ouvir o que aconteceu, o que estava a acontecer. Ele falou o seguinte: e a declaração de Anamola informa o governo que deve parar de perseguir os membros de Anamola na questão de sequestrar e assassinato e fazer coisas diferentes por causa de perseguições políticas. Então, totalmente, o secretário-geral, ele informa bem que se continuar ou se não parar com essa atitude, há de haver mais consequências, porque já que o campo, a população do campo vai começar a reagir e fazer a mesma coisa como que estava a acontecer enquanto estava a reagir o Partido Federal. Então, totalmente, nós não queremos sendo assim, não queremos sendo a guerra, nós queremos a nossa política passando para via diálogo e de coordenação, e deve ter uma democracia verdadeira. Todos nós estávamos a ouvir, estávamos a escutar o que o secretário-geral da Anamola como estava informando, como estava a dizer. Mesmo agora que estamos a dizer, houve também uma declaração muito quente de Ibrahim Traoré. O Ibrahim Traoré, ele também declarou uma declaração muito forte que está a ameaçar todo mundo, que está a ameaçar todos os países, América, Rússia, China, a ir para a França, todos os países estão em direito de terminar com a declaração de Ibrahim Traoré. Vamos ouvir esse jovem como que está trazendo a declaração de Ibrahim Traoré. Vamos escutar esse jovem neste momento. Vamos escutar esse jovem como diz a informação de Traoré. O Burkina Faso surpreendeu o mundo ao anunciar a suspensão de 118 organizações não governamentais naquele país, entre as quais sindicatos,
organizações não governamentais, uniões, assembleias, grupos de pressão, ou grupo de opositores, tudo que tem a ver com organizações civis estão suspensas naquele país por razões administrativas. Isso depois do presidente Ibrahim Traoré ter cancelado, esvaziado todos os partidos políticos. Isso depois do presidente Ibrahim Traoré ter expulso toda a mídia internacional naquele país. Isso depois do presidente Ibrahim Traoré ter dito: não há mais aqui troca de recursos naturais por ajuda internacional. Vos damos cobalto, vos damos petróleo, vos damos gás, vos damos coltan, vos damos urânio, vocês nos dão ajudas humanitárias. Já não há mais isso. Suspendeu ajudas humanitárias, suspendeu partidos, suspendeu a mídia internacional, suspendeu democracia, foguete democracia, não há mais democracia nesse país. Portanto, estamos aqui a olhar para um conjunto de suspensões e, claro, estendeu o seu tempo de transição de 2 para 5 anos. No entanto, o presidente Ibrahim Traoré está a dizer que Burkina Faso vai cada vez mais tornar-se um Estado completamente controlado pelo presidente e pela sua cúpula. E a Amnistia Internacional, aquela organização que em Angola costuma salvar muitos ativistas, já disse: isto é um atentado aos direitos fundamentais. Ninguém mais tem voz para além da junta que está agora a governar o Burkina Faso. Família, qual vai ser o próximo passo do Burkina Faso? Isto é bom? Isto é mau? Qual é a nossa avaliação em relação à suspensão de vários grupos civis naquele país? Porque ONGs, grupos civis, são de várias categorias. Alguns são a favor da educação das mulheres, das crianças, dos homossexuais, dos cegos, dos deficientes, apoio, bolsas de estudo, saúde, educação, política, presos, violação de direitos humanos. As ONGs são sobre várias causas. E quanto mais o país tem problema, mais ONGs aquele país vai ter. É só olhar para o Afeganistão, para a Palestina, para Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Olhar para os países que têm muito mais problemas, vais perceber que quanto mais problemas tiver em um país, mais ONGs lá há. Quanto menos problemas há em um país, menos ONGs há. E quando ONGs são mais voltadas para direitos dos animais, direitos dos mares, dos rios, direito, mas assim mais softs. Família, estamos aqui a olhar para um conjunto de situações que estão a acontecer no país que é liderado pelo presidente mais jovem da África. Isso alegra alguns, entristece outros. Qual é a sua opinião já agora? Já percebemos como que estava a dizer neste momento, por causa de rede, parece alguma coisa que não está nada bem. O rede nos impediu muita coisa. Vamos ouvir, vamos ainda estudar, porque totalmente nós vamos debate ou opiniões, vamos fazer opinião de todos, de compartilhar esse vídeo para sabermos o que nós resultamos ou resolvemos nesse assunto. Como ouvimos que o presidente Ibrahim Traoré fez declaração muito grande, muito alta, que todo mundo está triste por causa daquela declaração. Isso que ele não quer essas democracias falsas, democracia partidária falso não quer, ele precisa honestidade. O país dele precisa ser honesto, não quer também muita coisa, ou os seus poderes, consoante como recurso que está no país de Burkina Faso para ser dividido com o americano, também ser vendido no americano, como que nós fizemos aqui em Moçambique, vender nosso recurso, também vender nossas vidas para outros países, nós ficarmos já desgraçados, e ficarmos desgraçados o país. E o presidente Traoré disse que ele vai conseguir ajudar todo Moçambique africano para que isso deve acabar de querer vender os recursos para americano, para que ele também expulsou todos
americano expulsou todas as pessoas que estavam com esses projetos diferentes, por causa ele precisa que o país seja reito, porque o país vai andar normalmente como pode ser. Desculpa para essa informação. Se já chegamos no feed nosso todos de informação. Vamos partilhar esse vídeo e também vamos fazer opiniões, se estudar o que não, se é verdade mesmo que o presidente Taro pensou bem ou não, vai haver uma coisa que ameaça ou que vai haver uma coisa que não é bom. Vamos compartilhar, vamos também todos estudar o que nós vamos aprender. Desculpa muito por essa informação, que já estamos no ar e já estamos a ir, já estamos convosco nesta toda hora, nem menos nem mais. Até amanhã, mesmas horas. Tchau, bye bye, bye bye.